Olá, pessoal! Hoje vamos trazer mais um tema da dermatologia e vamos falar do princípio, das lesões elementares da pele. Coisas que a gente precisa saber descrever para que a gente possa transmitir e se comunicar melhor e as pessoas entenderem bem de que doença a gente está falando. Então vamos lá! Nossos objetivos de hoje serão definir as principais características de cada grupo, descrever as lesões elementares dermatológicas, diferenciar as lesões de acordo com a sua descrição e facilitar o diagnóstico clínico correto. Mas vamos trazer dois casos para a gente discutir somente com as descrições. A gente sabe que dermatologia é muito imagem. Olhou, deu diagnóstico. Pelo menos a gente olhou e tem que vir umas cinco hipóteses diagnósticas na cabeça. Mas a descrição, ela é realmente muito importante. Então vamos lá. Um paciente de 48 anos, do sexo feminino, hipertensa e diabética, procura consulta dermatológica devido ao aparecimento de lesões na pele há 8 meses. Nega prurido. E aí, como são essas lesões? Lesões não pruriginosas em placas eritemato-escamosas bem delimitadas, acometendo região da face extensora dos cotovelos e flexora dos joelhos, além da região periumbilical. As escamas são grandes e de tonalidade prateada. E aí, com essa descrição, vem alguma coisa na cabeça? Vamos discutir mais pra frente. Segundo caso, a gente tem agora um paciente do sexo masculino, de 22 anos, que não tem comorbidades. Ele é um estagiário em uma clínica veterinária, relatou o aparecimento há 5 semanas de um ferimento pouco doloroso no punho direito, com bordos elevados e nódulo subcutâneo de 3 centímetros acima da lesão, levemente doloroso à compressão. 3 semanas após o surgimento dessa lesão inicial, algumas outras lesões haviam ulcerado acima dessa inicial, acompanhadas de nódulo quase numa linha reta em seu braço. Negou prurido, febre ou dor espontânea. E aí? Alguma hipótese diagnóstica? Vamos falar agora sobre todas as lesões e depois a gente revê esses casos para ver se vocês têm alguma ideia. Vamos agora falar da definição e classificação de cada lesão. Antes das lesões em si, é importante a gente saber um pouquinho sobre o exame dermatológico. Quando a gente vai ver o paciente, principalmente quando é a primeira vez, é importante a gente avaliar todas as áreas, inclusive mucosa, couro cabeludo, áreas que são fotoexpostas ou não, essas áreas que são cobertas pelas roupas, perguntar sobre lesões recentes. E mesmo que o paciente ele não se queixe, é importante dar uma olhada em todas as áreas, porque algumas vezes o paciente ele foca numa lesão específica, numa área específica, mas quando você vai ver o geral, isso vai trazer para a gente também algumas pistas e alguns dados que são bem importantes para diferenciar uma doença da outra. Então, a gente vai fazer o exame dermatológico, pergunta sobre as lesões recentes, então sim, dermatologia é só olhar. Não, a história também é importante. Então, saber quanto tempo surgiu, se já é recorrente, recidivante, quais áreas de acometimento, se está relacionado ou não com exposição solar, né, áreas que são cobertas ou não, tudo isso vai ser bem importante para a gente. Outra coisa que a gente pode usar mão no exame diagnóstico, no exame dermatológico, é a dermatoscopia, onde a gente vai fazer um aumento com essa lupinha que a gente chama, né, nosso conhecido e maravilhoso dermatoscópio. O dermatoscópio, geralmente, esses portáteis, eles aumentam em 10 vezes a lesão e a gente consegue ver estruturas que estão abaixo da camada córnea. Então, a gente consegue avaliar melhor as estruturas e isso trazer também um diagnóstico para a gente, principalmente nessas lesões, nesses sinais suspeitos. Isso vai ajudar muito na dermatologia. Não só na questão de câncer de pele, mas também de inflamatório, infeccioso. Então, esses artefatos são importantes para auxiliar no nosso exame dermatológico. Além do dermatoscópio, a gente pode usar também a luz de Wood, né, por exemplo, entre outros. Mas então, vamos falar sobre as lesões elementares. A gente já sabe que a base do diagnóstico de dermatologia é morfológico e que a gente já viu que a história também tem sua importância. Mas as lesões elementares, a gente vai dar um maior destaque aqui.
A apresentação morfológica é diferente da pele normal. Pode ser induzida por causas físicas, químicas, animadas ou psíquicas. São padrões de alteração no tegumento que permitem a construção das hipóteses e diagnósticos. A gente vai agrupar essas lesões em alguns lugares para que a gente consiga, assim, diferenciar. Agora, lembrando que isso não é uma linguagem universal. Depende da escola, se é americana, se é francesa, depende do autor, até nos autores brasileiros tem divergência. Mas a gente trouxe para cá uma maneira que fique um pouco mais clara, mas que dê para a gente se comunicar legal e todo mundo entender. A gente vai classificar em 4 tipos, certo? Modificação de cor, conteúdo, se tem formações sólidas ou se tem alteração de continuidade da pele. A gente, colocando nessas 4 gavetas, vai conseguir pensar um pouco melhor na hora de descrever.